Aqui assim nesta zona nós temos a laje que tem betão, obviamente, mas a betonagem não foi bem sucedida por causa da qualidade do mesmo. Dá para ver que já houve aqui desplacamento. Tudo quanto era betão da parte de baixo saiu porque a armadura começou de forma simples a enferrujar. Ou seja, denunciou que o betão que foi colocado aqui ele não tem resistência suficiente para manter a durabilidade do mesmo. Aqui assim na zona da sala, numa primeira fase nós vamos fazer uma divisão com vista a reduzir essa zona de exposição da porta principal. Podes parar dali assim? Para reduzir essa zona de exposição da porta principal, onde alguém ao entrar por aqui assim já encontra o sofá em que estão aqui as pessoas sentadas, conforme está aqui nessa planta baixa que nos foi enviada. A pessoa entra por aqui, que é aquela entrada ali. Ao entrar, ela encontra logo este sofá que está aqui, ou seja, a pessoa acaba por ficar de costas para a porta. Então, numa primeira análise, nós vamos colocar uma parede aqui assim, que é para dar um pouquinho mais de segurança a quem estiver aqui sentado. Então, a pessoa vai entrar e será forçada a desviar. Desvia e só depois de chegar nesta zona é que vai ser possível ir até a zona do sofá. Ou seja, numa posição em que quem estiver sentado aqui não precisa mais virar o pescoço a 180 graus para poder ver quem está a entrar. Simplesmente vai virar um pouco e vai conseguir perceber que, olha, tem alguém aqui. E também o barulho que a pessoa vai fazer ao abrir a porta, depois começar a caminhar até aqui assim, vai ser suficiente para despertar a pessoa que alguém entrou. Uma outra coisa que foi notada é que nós aqui estamos numa fachada norte. Essa é a fachada que pega mais sol durante a casa, durante o dia. Então, temos muitas janelas. Do lado de fora até que dá alguma graça à casa, mas do lado de dentro já não faz muito sentido. Tem esta janela, depois tem este rasgão aqui, depois tem esta senhora janela. Uma coisa muito grande. Somente esta já consegue atender a área de toda esta sala. Traz mais ventilação, a casa fica mais iluminada, mas também ficamos com uma situação em que nós temos muita exposição. Colocando a parede aqui assim, nós também vamos conseguir simplificar o layout desta sala. É suposto que tenha aqui a sala de estar, a sala de jantar e também a cozinha, que será deste lado aqui. Será deste lado aqui assim. Do jeito como está, nos permite colocar uma ilha aqui no centro, nos permite colocar uma bancada de ponta a ponta, apesar de não ser um dos melhores tipos de layout, porque as bancadas em pedra, elas têm um limite de comprimento, ou seja, no meio da bancada vamos ter aquela situação de ver aquela junta que nem sempre fica assim tão boa, mas existem sempre recursos para poder fugir dessas situações. Essa janela, nós vamos baixar um pouco a altura dela, para tornar-se uma janela fita. Assim como está, ela é uma janela que até está ligeiramente abaixo em relação às janelas das outras, em relação às outras janelas. Então, nós vamos baixar ela até mais ou menos a altura dos armários de cima, ou seja, vamos ter aqui primeiro a bancada, ela vai subir até 90, vai subir até 87, 88. Terminada a bancada, nós vamos ter aquele espaço de 60, 75. Depois dos 60 e 75, vamos subir com os armários. Obviamente que essa coisa aqui vai precisar de descer um pouco. Nesta zona, nós temos um nicho que foi criado aqui, que pode servir como um loiceiro, pode servir como uma arrecadação ou algo parecido, mas a priori dá para manter sim, só que temos aqui um espaço gigante também que acaba por estar perdido. Se formos a verificar, o espaço que foi colocado aqui como circulação, que é esse que dá para ver aqui, ele claramente consegue engolir esta casa de banho que está aqui. Ou seja, nós temos, aliás, esta casa de banho aqui é a zona de entrada, a casa de banho é esta aqui. Então, dá para ver que este espaço que está aqui assim, ele é extremamente grande.
em relação a um espaço que precisa de receber pessoas, por exemplo, como este aqui. Alguma coisa será feita aqui com vista a aproveitar melhor essa área. Porque aqui serve somente para passar. Então, uma zona que é só para passar não faz sentido ter um espaço gigante como isso. Neste quarto, nós temos 3 janelas. Tem esta janela, que é mais decorativa. Tem esta aqui, que é uma janela que vai ter a função de ventilar o ambiente. E também temos esta janela aqui. Só que o pequeno problema é que esta janela ela está aberta para o norte. Até então não tem problema, porque a consola que nós temos aqui, ela consegue parar o sol de forma simplificada. Pode aproximar um pouco? Esta consola ela consegue parar o sol, ele nasce lá ao fundo. Pela manhã até entram aqui os raios do sol, o sol faz este caminho assim, e agora quase ao meio-dia ele está aqui, mais a pino. Estamos no inverno, quase no pico do inverno, e o sol está mais ou menos aqui assim, ou seja, há muita baixa probabilidade de nós recebermos sol direto aqui do meio-dia, e também lá do final do dia, também por causa desta parede que está aqui. Esta consegue bloquear o sol, ou seja, conforto térmico garantido pelo menos para a parte de frente. Mas esta janela que está aqui, ela acaba por invalidar tudo que foi feito aqui, porque esta vai meter o sol da tarde. Metendo o sol da tarde, nós vamos aquecer o ambiente de forma extrema. Numa primeira fase, o que será feito? Nós vamos eliminar esta janela aqui, vamos fechar ela com o objetivo de garantir que nós teremos o ambiente sem muita incidência solar e também para poder acomodar aqui as coisas. Olhando assim um ambiente vazio, sem alguém ali dentro, dá para perceber que nós não temos um lugar para colocar a cama aí, como tal. Uma parede confortável, uma parede em que temos espaço para poder explorar à vontade o design de interiores. A única parede que existe é essa que está à direita, só que ela é muito pequenina. A única parede que existe é essa que está à direita, só que ela é muito pequenina. Se formos a colocar uma cama aqui, ela obviamente vai ficar com um espaço mais apertado aqui, onde nós teremos a cortina também, terá a cama aqui a terminar e também terá de terminar praticamente aqui, na porta. Numa situação em que a pessoa, ao abrir a porta, já consegue parar, por exemplo, na cabeceira ou então naquelas mesinhas que nós colocamos aqui, que vulgarmente chamamos de cabeceiras. Aqui nesta casa de banho, de princípio nós vamos fazer o seguinte: alterar a posição desta janela. Essa é a primeira coisa que salta-nos aos olhos logo. O que acontece? Sempre que a janela estiver de frente, nós já denuncia que ali onde tem janela deve ter o chuveiro. Só que o chuveiro, geralmente, ele não fica na porta. Porque a pessoa, ao abrir a porta, assim, já verá, está a tomar banho, depois sai. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos deslocar as coisas daqui. A sanita, ela vai sair para esta posição aqui. O chuveiro, ele vai sair para este canto aqui. O chuveiro vai estar aqui. E o lavatório, ele estará encostado aqui, nesta zona aqui. Então, a pessoa, ao abrir a porta, a primeira coisa que irá ver será o chuveiro. Aliás, será o lavatório. Depois verá o chuveiro e a sanita estará aqui escondida. Dessa forma, nós conseguimos deslocar essa janela daqui para ali, criando uma situação em que todos os vapores da casa de banho saem diretamente da janela. Assim não temos aquela situação da casa de banho toda ficar úmida por causa do vapor do banho. Aqui neste quarto, nós não temos muito o que fazer, somente remover esta janela aqui. De certa forma, acaba por não criar um design de interiores que será interessante. E o motivo é bem simples. Podes parar, né? Tá bom, explicar. O motivo é bem simples. Está escuro. O motivo aqui é bem simples. Se eu tenho uma janela gigante, significa que em algum momento eu vou precisar de uma cortina. Essa cortina, ela pode pegar de ponta a ponta. Pegando de ponta a ponta, depois terei que vir curvar
aqui assim com a cortina para poder acomodar esta outra janela aqui assim. O que já não cria mais uma coisa assim tão interessante. Dá para inovar por cima disso? Dá. Mas não é um dos melhores cenários, principalmente pela diferença de volume ou então de peso gráfico das coisas. Como já ver, essa janela ela é grande em relação a esta aqui, estão lado a lado. E de princípio também deve-se trabalhar com um bom projeto de paisagismo ou então arborização, porque esta é uma janela que está extremamente exposta. Você pode filmar aqui em cima e dá para ver que a nossa platibanda aqui é de menos de 25 centímetros, o que não consegue fazer a proteção solar desta zona toda. Estamos quase no meio-dia e dá para perceber que a sombra ela está a projetar-se para lá. Significa que no final do dia o sol vai entrar neste ambiente aqui. Se formos a ver, toda esta área aqui ela é aberta, ou seja, o sol ele vai fazer esse contorno assim e por aí 14 horas até o final do dia este quarto recebe sol. Recebendo o sol ficará extremamente quente. E um quarto que é extremamente quente ele acaba por não ser confortável. Garagem, yeah. Aqui neste ambiente funciona uma suíte. Deixa eu só mostrar aqui. Nós não temos acesso a 100% dela, mas é esta suíte que está aqui a funcionar. Aqui neste canto nós temos basicamente esta suíte aqui a funcionar. Temos a WC, o closet e o quarto. Nós não temos acesso a ela. E aqui assim nós tínhamos uma janela. Essa é uma janela que abre para uma outra janela e aqui assim atrás de mim é uma porta. Parece ser uma coisa assim tão boa, mas não é. Principalmente se esta janela aqui levar vidro. O que vai acontecer? Ao abrir uma janela dentro de um outro ambiente, nós estamos a matar praticamente a circulação de ar que poderia acontecer aqui. Matando essa circulação de ar, nós estamos a dizer que para esta casa que vai ventilar, eu preciso abrir esta janela que está aqui. E se for um dia em que não há aquela brisa, não há aquele vento aí a soprar, significa que o cheiro daqui da casa de banho, os vapores daqui da casa de banho, eles poderão ser conduzidos para o interior da casa. Presta só aqui assim, onde está a pessoa aí a filmar. Aqui na zona da garagem, nós temos vaga para uma viatura, algo que pode ser melhorado. Nós podemos basicamente pegar esta parte toda aqui da casa e arrastar ela para frente, com vista a garantir que nós não teremos espaço somente para um carro estar ali estacionado. Dessa forma conseguimos criar uma garagem mais cômoda, mais flexível, que não vai gerar uma sensação de, olha, eu poderia ter feito uma coisa para 2 carros, ou então no futuro ter de deixar um carro fora de casa, ou então ter de parquear numa quadras ou algo parecido, por não ter espaço dentro de casa, sendo que nós temos um espaço enorme aqui para poder explorá-lo. As janelas das quais falava na sala são essas aqui, em que do lado de fora até dá alguma graça. Nós temos uma janela aqui, depois temos um rasgão aqui, depois temos essa janela gigante. Dá até alguma graça, mas do lado de dentro acaba mesmo por enfraquecer o design de interiores. Deste lado aqui dá para perceber exatamente a situação das janelas, que acabam de forma simplificada por meter muito sol no interior do ambiente. Esta é a janela ali do quarto. Se formos a deslocar-se um pouquinho mais para trás, vamos conseguir perceber que este ambiente ele tem 2 janelas que, de certa forma, elas até acabam por apanhar-se por estar em 2 fachadas que pegam muito sol. A primeira janela é esta aqui. Só parar aqui assim para poder ver as 2 janelas ao mesmo tempo. Nós temos esta fachada aqui que pega muito sol, mas por causa desta cobertura e também do recuo que a fachada tem, mantém aí mesmo. Dá para perceber que por causa deste recuo que está aqui, este desalinhamento aqui de perto de 70 centímetros,
nós conseguimos proteger um pouco mais a janela. Protegendo um pouco mais a janela, nós conseguimos abrir a janela para o norte, que é uma das fachadas que mais pega sol, mas também mais pega luz, e não temos incidência direta do sol. Não tendo incidência direta do sol, criamos um ambiente que será bom, será top, mas aqui na lateral nós já não temos o contrário. Nós já não temos esse recuo. Não tendo o recuo, teremos incidência solar direta lá dentro que vai acabar por aquecer o ambiente. Isso acontece também aqui assim, em que nós temos esse recuo, temos mais uma saliência. A janela está aí a sair, está a expor-se muito mais. Expondo-se muito mais, ela acaba mesmo por aumentar o nível de incidência solar. Aqui na parte de trás nós temos os tubos de água, ou então a canalização toda aqui a terminar. Isso é algo também por mexer, ela não está a 100%, principalmente por ser canalização, que é algo que lá no futuro sempre dá problema se não for bem feito. O meu caso deixa aqui assim, que dá para ver claramente que este tubo ele foi dobrado, ou então alguém pisou aqui e isso aqui saiu das duas espumas, mas muito provavelmente ele foi dobrado para poder ter aquela inclinação, sendo que este acessório aqui ele não dá essa inclinação. Deve ter entrado aí um acessório de 45. Um outro ponto não muito preocupante, mas também preocupante, é em torno da estrutura como tal. Dá para ver que existem zonas onde houve a segregação do betão, como ali assim na ligação entre a viga, entre esta pequena viga aqui e o pilar. Dá para ver claramente que a armadura ali está exposta. Se a armadura está exposta, significa que de certa forma nós não temos resistência naquela zona ali. Vamos fazer aqui então o raio-x da construção, que tem como objetivo identificar os pontos de melhoria desta obra e deste projeto aqui, que já avançou, está na fase de obra. Vou trazer aqui a planta baixa daquilo que nós já temos. Na verdade, vamos fazer o seguinte: eu vou abrir algo que já existe aqui, o levantamento feito nesse caso. Deixa eu ver aqui. Deixa a camada está bloqueada. Vamos para cá. Isto aqui já está concluído. Pronto. O que nós temos lá na obra é basicamente isto aqui. Porém, tem algumas coisas que são diferentes. Nós até fizemos aqui alguns ajustes. Tem algumas paredes ligeiramente diferentes. Tem algumas paredes que ainda não existem. Como é o caso desta aqui, que eu vou até fazer aqui a correção do que está lá. Essa aqui, ela ainda não existe. Esta ainda não existe. Pronto, assim fica mais perceptível. Vamos então analisar a coisa aqui. O que é que acontece? De princípio, esta zona do hall de entrada, ela tá boa, tá generosa. Quero eu acreditar que vão colocar aqui alguma porta, mas o pórtico em si, o pórtico de entrada, ele leva as pessoas para uma zona em que deixa quem é da casa ligeiramente em perigo. Se formos já entrar, por exemplo, na parte da segurança da casa, nós temos uma porta que ela é aberta nas minhas costas, sendo que eu estou a olhar aqui para a TV, nesse caso. Então, eu estou concentrado na TV, alguém está a abrir a porta. Para que eu consiga ver quem entrou, ou seja, eu estou sentado aqui, a minha TV ela está aqui. Para que eu consiga perceber quem foi que entrou, eu preciso dar um giro assim, de 180 graus, um giro parecido com este aqui assim.
poder perceber quem é que está a entrar na casa. E isso, de certa forma, faria com que as pessoas não ocupassem o sofá nesta zona aqui. Nesta zona aqui. Nesta. Por estar imediatamente atrás da porta. As pessoas iriam preferir sentar aqui, para ficar assim na diagonal. Sentar aqui, para ficar assim na diagonal. E nesta diagonal, a pessoa teria de fazer isto, para poder ver quem está a entrar. Nesta diagonal, a pessoa teria de fazer isto, para poder ver quem está a entrar. Seriam posições muito mais cômodas e até seguras. Para evitar essa situação de nós termos um sofá que está a dar as costas à nossa sala e de certa forma acaba até por desvalorizar um pouco o ambiente, nós podemos fazer o seguinte. Tiramos tudo isso aqui, esses exemplos aqui. Vamos pegar aqui e ver as dimensões daquilo que nós temos. Aqui nós temos uma entrada de 2,9 metros. Uma entrada não, uma zona que é assim com 2,9 metros. Podemos simplesmente, de princípio, se a casa fosse minha, eu iria transferir a entrada para cá. Faria isto aqui assim, faria isto aqui, fecharia aqui e iria abrir aqui como porta. Então as pessoas vêm assim, entram e a sala estaria aqui assim dividida. Aqui seria a sala de estar, aqui seria a sala de jantar e aqui assim seria a cozinha. E eu iria propositadamente criar uma porta aqui assim. Iria também deslocar, iria arranjar um mecanismo de deslocar este quarto para aqui, basicamente. Mas pronto. Podemos até fazer uma simulação dessa deslocação do quarto daqui desta zona para outra lá. Mas antes, vamos apagar isto aqui, tudo. Precisa ser apagado. Vamos pensar primeiro num cenário em que nós não vamos mexer muitas paredes. Aqui vamos colocar mais uma parede, assim. Ela pode não ser muito grande, na verdade. Ela pode vir somente até aqui, onde o sofá termina. Onde o sofá não. Onde a parede termina. Por sua vez, este sofá, ele iria sair desta posição, aqui. Deixa eu só trocar aqui a caneta. O sofá iria sair desta posição aqui. E ficaria nesta outra posição aqui. No propósito, seria uma coisa assim. Esse sofá que estava aqui em L, ele até pode ser bonito. Existem muitos sofás EL que são vendidos por aí. Mas para compor um ambiente em open space, geralmente as combinações de sofás é que deixam uma coisa muito mais arrojada, muito mais elegante, muito mais top. O sofá EL, ele é bom, só que nós temos um volume grande que é do mesmo lote, um volume grande que vem do mesmo lugar. É como se fosse, por exemplo, aquela cozinha que nós compramos na loja. É uma parede toda que você compra, que tem muitas coisinhas ali. Tem um armário de baixo, tem um armário de cima, tem uma coisa para colocar geleira, tem uma coisa para colocar micro-ondas. Você quando para e começa a olhar, vê que é tudo a mesma coisa ali, praticamente. Ou seja, algo modular.
E por haver essa modulação, acaba por perder o quê, basicamente? A personalização. Se perde personalização, acaba por ser algo que uma outra pessoa também pode ter na casa dela. A casa da cliente, nesse caso, acaba por se tornar a casa, pode tornar-se, por exemplo, a casa de uma outra pessoa. A pessoa pode olhar e dizer, ixi, também tem na minha casa. Então, aí já não faz muito sentido termos um projeto que no final do dia vai ser a mesma coisa. Então, não fizemos muita coisa. O ideal dessas situações é o seguinte: nós temos aqui, por exemplo, um sofá. Esse sofá saiu muito grande, na verdade. Nós temos aqui assim, opa. Vamos só verificar aqui a dimensão desta parede. Ela tem 8,47 m. Até aqui nós temos 5,38 m. Então, até aqui assim, 4,45 m. 4 metros são suficientes para termos um sofá em L com 4 lugares, mais aquela zona da cama, por exemplo, ou então da poltrona, que é o que está aqui nessa parte aqui, que é assim que eu apaguei. Então, uma coisa que nós podemos fazer de forma simplificada é o seguinte: vamos para cá. Ao invés de colocar um daqueles sofás em L gigantes, nós podemos colocar um sofá aqui assim. Eu entro na parte do design porque no final do dia a casa vai precisar disso. E isso precisa ser previsto aonde? Aqui na arquitetura. Porque se não se faz a previsão de tudo isto, no final do dia precisamos começar do zero a compor o design de interiores. Por isso que o design de interiores ele anda lado a lado com o projeto de arquitetura. Quem desenvolve o projeto de arquitetura deve ser expert em design de interiores, ou pelo menos ter uma noção bem apurada daquilo que se faz lá do outro lado, que é para não engessar a obra, depois atirar a batata quente para um outro profissional. Então aqui vamos lá pegar esta caneta, deixa eu só trocar aqui esta cor, deixa estar bloqueado, pronto. Aqui nós podemos ter um sofá, assim. Ele pode ter duas poltronas aqui assim, diferentes do que já existe aqui. Depois temos aqui assim uma mesa de centro, pode ser daquele tipo que são duas mesas de centro sobrepostas, podem ser 3 mesas de centro, daquelas que fazem uma espécie de escadaria, ou então podem ser 3 no mesmo nível, com algumas peças decorativas aqui na parte de cima. Essas peças decorativas podem ser objetos, por exemplo, que foram adquiridos em viagens, coisas que de certa forma trazem algumas lembranças boas, mas que podem ficar expostas na sala, obviamente. Então, colocamos aqui assim uma mesa, outra mesa. Fechou a coisa. Nesta parede aqui, nós colocamos a nossa TV. Pode ter somente uma rack na parte de baixo, sem muitos adornos. Uma coisa mais sofisticada, uma rack, uma coisa sofisticada e atemporal, e atemporal assim que é. Depois a TV fixada diretamente na parede. Fechou a coisa. Ficamos com um design mais limpo. Estas muitas janelas, de princípio, nós podemos eliminar. Não há muita necessidade de ter um monte de janelas na sala. Na parte de fora, isso cria alguma graça. Nós olhamos tipo, ok, ali tem uma janela fita na vertical, depois lá ao fundo tem a repetição dela, depois tem uma janela grande. Depois tem uma janela fita, uma janela grande. Traz alguma graça, mas quando entramos na parte de dentro, não funciona. Isso só nos obriga a ter cortina daqui até aqui na ponta aqui. É mais tecido, mais poeira, mais material. Tudo em prol da fachada. Então não faz sentido eu embelezar aqui fora, mas criar constrangemento na parte de dentro e criar uma coisa também que não funciona, está super dimensionado.
As janelas, elas são dimensionadas para cada ambiente, não é só chegar lá, colocar janela e sair a correr, não. Existe uma área, pelo menos, que é mínima para poder ter a janela. E depois de termos aquilo que é a área mínima, já começamos a ver até onde nós vamos com a nossa janela. Senão vamos ter uma parede toda ela aberta, vamos dizer que é janela, quando na verdade já está acima daquilo que poderia ser. Isto aqui, vamos remover a cortina. Vamos manter somente a rack ali. Esta janela de princípio, nós podemos fechar ela até aqui assim. Tudo isto fica assim fechado. Aqui assim também podemos fechar. E abrimos ela aqui. Se estiver pequena, podemos puxar ela para cá, sem problema algum. Ficamos com uma janela muito mais harmônica. Nesta parte aqui de fora, para não termos uma parede que é reta de ponta a ponta, que acaba por descaracterizar o projeto, a casa está com cara de dependência, sendo sincero de verdade. A casa ficou com cara de dependência, quando na verdade é a casa principal. Então, para tirar essa cara de dependência, de anexo, de casa dos fundos, nós podemos colocar aqui algum volume assim, uma volumetria aqui. Dependendo do estado da laje, nós até podemos aproveitar esse volume para fazer descer os tubos de água lá de cima. Não tem nenhum tubo previsto ali para fazer descer a água da chuva. Toda a água da chuva vai cair assim por meio daqueles tubinhos que é o que geralmente nós vemos. Dependendo do estado da laje, podemos abrir roços, abrir um carrote gigante, abrir um buraco lá, colocar um tubo, depois voltar a fechar tudo aquilo ali e garantir que não haverá água a pingar. Faz esse elemento aqui assim, será uma caixa, um volume saliente, um volume entre aspas perdido, é volume perdido sim, porque ele será somente funcional. Vai ter aqui tubo de água, uma caixa feita em blocos, aqui assim, tubos de água, para tirar a água pluvial lá de cima. Qualquer outra canalização que tiver de ser feita, por exemplo, internet ou algo parecido, pode passar daí à vontade. Aqui nesta zona, isto eu fiz uma coisa ligeiramente grande, mas deve ser um pouquinho mais pequeno. Aqui assim, eu colocaria a mesa de jantar, na verdade é algo por estudar ainda. Aqui é a cozinha, faz isto aqui assim. Colocaria aqui assim uma ilha. Muito provavelmente já está a ser prevista essa ilha. Só que ela não terminaria assim. Uma ilha, depois uma mesa de jantar. Não faria isso. Ou seja, colocar a ilha aqui, ilha. Depois aqui, outra vez, mesa. Um tampo aqui, depois outro tampo aqui. A casa não nos permite fazer tudo isso. Aqui assim nós temos 7 metros menos 1 metro. Temos 6 metros e 99. Temos 6 metros e 99 para brincar à vontade. Então, com um espaço de 6 metros e 99, nós podemos fazer o seguinte: explorar ele da melhor forma possível. Fechamos aqui a zona da bancada. São 6 metros. Aqui eu deixo 1,20 m. Coloco a minha ilha. Ela pode ter 2 metros. 1,20 m mais 2 metros, já estou nos 3,20 m. 3,20 m. Aqui eu roubo mais 1,20 m. 3,20 m. Vamos para 4,40 m. O remanescente eu coloco assim, uma mesa. Aqui. Esta mesa ela pode não estar totalmente reta, pode estar desfasada, um pouquinho torta, como também pode ser reta mesmo, desde que nós consigamos manter aqui assim uma distância de 1,20 m, e é perfeitamente possível manter essa distância, porque nós temos espaço aqui, temos espaço de circulação aqui sim, dá para manter.
Deixa só apagar essas distâncias para não poluir o nosso desenho. Aqui teria as cadeiras de jantar. Aqui também cadeiras de jantar. Aqui também cadeiras de jantar. O espaço entre a cadeira e esta coisa deve ser de 1,20 m. Para não haver luta de quem está sentado com quem quer passear aqui assim para cozinhar. Passear não, para quem estiver a andar assim aqui. Nesta zona nós teremos a ilha. Nós podemos colocar aqui as banquetas elevadas. Se conseguirmos encontrar o mesmo tipo de banqueta, ficaria bem top. Ou seja, uma cadeira, uma poltrona de jantar aqui, ou uma banqueta, que depois, aliás, uma banqueta aqui, que depois transforma-se em uma cadeira de jantar, no mesmo modelo. A diferença é que um é mais grande, outro é mais pequeno. Tenho aqui até alguma informação sobre isso, deixa eu só puxar aqui, para ficar mais perceptível. Bom, aqui temos esta aqui que é pequena, esta aqui que é grande. Esta que é grande, ela vem para aqui. E aquela lá que é pequena, ela vem para aqui. Assim ficamos com um design muito mais harmônico, muito mais clean, muito mais atemporal. Assim nós conseguimos resolver a sala que está em open space. Não criamos uma situação em que temos móveis muito separados. A sala parece grande, mas ela é quase um quadrado. A sala parece grande, na verdade ela é grande, só que ela é desproporcional àquilo que deve ter lá dentro. Ela não foi concebida para realmente funcionar de forma fluida. Essa é a verdade. Aqui nós teremos a zona da geleira. Aqui teremos a geleira. Aqui, não, tem que ser o contrário. Aqui assim nós temos a zona das pessoas que estão sentadas. Então esta janela, ela pode encostar aqui. O fogão, ele vem para aqui, é isso. O nosso fogão, ele vem para aqui, longe das pessoas. Este é o fogão. Aqui assim fica a banca lava-louça. E no lugar menos esperado fica a geleira, que é aqui. A geleira entra nesse espaço assim. Vou colocar um grande G aqui de geleira. Dessa forma nós temos um fluxo mais contínuo, em que quem quer cozinhar tira as coisas daqui da geleira, não coloca as pessoas que estão aqui assim em perigo, leva as coisas da geleira para aqui, lava, depois cozinha aqui, longe das pessoas que estão aqui de novo a cozinhar, a tomar alguma refeição. E a circulação é fluida. Aqui é assim, é um vai e vem à vontade. Vamos só tirar essas coisas. Ficamos com uma coisa assim. Só que fazendo isso, nós perdemos um pouco da área de arrumação, porque o espaço que está aqui, a geleira, ele muito provavelmente foi preparado para receber uma adega, muito provavelmente foi preparado para receber um louceiro, muito provavelmente ele foi preparado para receber ali para ser uma espécie de dispensa, ou então um armário gigante. Mas ainda tem solução, isso tudo nas nossas mãos tem solução. Vamos ver aqui a dimensão. Isto tem a dimensão de 1,16 m, realmente é uma profundidade grande. O que é que nós faremos aqui? A primeira coisa é reduzir esta profundidade. Podemos reduzir a profundidade aqui, cortar essa parede aqui. Depois de cortar a parede, pegamos nesta parede aqui, eliminamos ela,
Por que que eliminamos ela? Porque daqui até aqui eu tenho 2,16 metros. Daqui até aqui eu tenho 3 metros. Esta área toda aqui, só para dizer que é para fazermos a comunicação entre esses três ambientes, é muito grande, está super dimensionada. Perdemos muito espaço aqui. A casa de banho, ela é mais pequena do que a área de circulação, então há espaço perdido. A casa de banho acabou por roubar espaço do quarto, sendo que existe espaço aqui. É muito espaço perdido também. Então, o que é que dá para fazer aqui? Já não dá para mexer muita coisa. Aqui é a assinação da casa de banho. Apesar de que, na verdade, ainda dá sim. Só que é um pouco mais de retrabalho. Poderá fazer-se o seguinte. Pegar-se essa parede aqui. Dar mais espaço aqui ao quarto. Ou seja, parte-se esta parede. Eu falo parte como se fosse uma coisa simples. Na verdade, é dinheiro de ir embora, infelizmente. Mas é algo que pode vir a melhorar a vida das pessoas que vão viver aqui, obviamente. O que nós reduzimos aqui, vamos aumentar deste lado. Nós temos 1,16 m aqui. A geleira no máximo dos máximos vai nos consumir 80 centímetros. Para 1,16 resta muita coisa. Então nós podemos ganhar pelo menos 20 centímetros aqui assim. A casa de banho continua a funcionar à vontade. Isto pode ficar assim. Está aí feito. O espaço que foi perdido ali na zona da geleira, o espaço da arrumação, ele volta a surgir. Onde? Aqui. Nessa zona, que vou colocar a preto outra vez. Como nós temos 2,16 m aqui, e é uma zona íntima de circulação, não vais colocar algo aqui assim, por exemplo, ser um armário, algo parecido. O que é que nós podemos fazer? Nós vamos eliminar esta parede, outra vez a quebrar paredes. O Edmilson sempre que entra em uma obra ele quebra paredes, infelizmente. A parede ela pode vir. Deixa eu só pintar uma coisinha aqui. A parede ela pode vir daqui assim. Desde que nos dê espaço para manobrar com as coisas à vontade. Só isso. Nesse caso, manobrar com uma cama, manobrar com as peças de um guarda-fato, à vontade. Este quarto, ele está exposto. Este quarto ele está exposto. A casa de banho também está exposta. Esta parede aqui, ela pode fazer isto. Ela vem, depois faz isto. Corta-nos um pouco a exposição de toda essa zona aqui. Pode ser feito isto, como também nós podemos fazer isto aqui. O que dá para fazer aqui? Nós podemos pegar esta parede aqui e colocar ela aqui, assim. Criamos uma espécie de um nicho para este quarto. Esta porta ela abre para cá. Temos 3 metros, 1,50 m, 1,50 m. Aqui assim nós podemos colocar um armário gigante que tem portas que abrem para cá, e depois tem uma porta que abre para cá, para guardar coisas. Aquele mop foi comprado
Vai ser mop reserva, vai ficar guardado ali. Handy vai ficar guardado ali. Aquela caixa de sabão Bingo, por exemplo, aquela embalagem de sabonete, aquela embalagem de pasta dentífrica, aquela embalagem de shampoo. As mulheres compram embalagem de shampoo. Descobri isso e fiquei enlouquecido. Mas pronto, aquela embalagem de shampoo, tudo fica guardado ali. Que é para não ter aquela coisa de criar um guarda-fato não, um armário na casa de banho para poder entulhar tudo lá, ou então ter de entulhar tudo isso aonde? Na despensa da cozinha ou no quarto, o que é ainda mais caricato. Então tudo fica preso aqui assim e já resolvemos a coisa. A pessoa ao entrar, ela vê esta zona aqui assim, vira, vê esta zona aqui assim de jantar. Deixa eu só apagar essas portas aí esquisitas. Vamos fechar aqui assim, para realmente ver se tem um wardrobe. Essas soluções, repito, elas podem ser melhoradas por meio de um projeto verdadeiramente feito. Isso aqui é um rabisco feito assim só para explorar as ideias e ver que há possibilidades de melhoria. Com base nisto, é possível pegar e avançar é possível pegar isso aqui e avançar para a obra, mas obviamente que lá na obra precisa ser feita uma marcação e um estudo de viabilidade para analisar se realmente funciona ou não. Não somente pegar essa coisa aqui, implantar lá e depois ver que ei, não funciona. É basicamente assim como funciona. Então já está aqui. Este quarto, ele está ok. Precisamos eliminar esta janela aqui. Não há necessidade de ter esta janela. Aqui assim, na vida real, tem uma janela. Pode fechar-se à vontade. Vamos ficar com um volume fechado. Volumes fechados e salientes são bonitos. Agora, quando nós temos um volume fechado e saliente, depois alguém vai colocar uma janela ali para forçar o ambiente. Aqui também tem uma janela, nesta zona aqui, que precisa ser fechada para poder acomodar a cama nessa posição em que já está aqui previsto. Esta porta, obviamente, ela pode sair desta posição. Estas janelas, elas são boas, são grandes. Eu gosto de janelas grandes, mas não janelas grandes que parecem janelas de verdade. Ou seja, não janelas grandes que me remetem àquela coisa de há muito tempo. De uma janela, por exemplo, que de tão grande que era, os carpinteiros faziam assim. Muito provavelmente já viu uma janela que é assim, de 3 folhas. Essa folha não se abre, esta aqui é que se abre. Depois faziam umas gigantes assim, em que por perceber que isto aqui iria ser muito alto, então cortavam daqui assim, faziam uma janela assim, assim, depois faziam isto. Isto era um vidro fixo, vidro fixo, e este aqui é que abria. Esse tipo de janela geralmente não fica bonito em lado algum. Geralmente não fica bonito em lado algum. E como nós temos um pano gigante aqui, muito provavelmente pode ser usado isso. Então, para fugir de vez dessa possibilidade, nós podemos reduzir a área. São janelas generosas? São. Elas podem ser reduzidas ligeiramente? Podem. Se forem reduzidas ligeiramente, trazem alguma vantagem? Sim. Olha essa vantagem. Custos é um deles. Custo com vidro, custo com alumínio, custo com cortina, custo com grades, tudo isso. Então, reduzindo ligeiramente essas janelas, nós podemos ficar com uma situação assim, em que a janela for reduzida, mas não só reduzir, obviamente. Vamos criar mais um volume aqui fora. Esta parede aqui, ela pode fazer isso, sair e vir alinhar-se a essa que já está aqui assim. Então ela sai, faz isto. Ou então pode estar ligeiramente atrás. Vai dar um toque bonito. Faz isto.
e vem para cá. O que é que esta parede vira? Basicamente, a partir desta zona, eu consigo tirar os pontos de queda de água pluvial. Já temos um aqui. Temos um aqui. Vamos colocar mais um aqui. E também consigo fazer aqui o meu guarda-fato. Este guarda-fato, ele pode fazer isto, depois entrar um pouco aqui no quarto. Para não ficar muito pequenino. Porque não foi previsto um espaço para guarda-fato nesse quarto. Há que considerar isso aí, há que aceitar que não foi previsto. Então, nós fazemos essa pequena saliência para fora, escondemos a janela, criamos aqui o guarda-fato. Neste outro quarto, fechando esta janela aqui, dá-nos também a possibilidade de colocar o guarda-fato aqui, obviamente obedecendo a área de giro aqui da porta. O guarda-fato vem para aqui assim. Esta janela, ela pega muito sol durante a tarde. Pega muito sol e uma das formas de reduzir ou mitigar é criando um outro volume aqui assim. A grande esmagadora maioria dos projetos bem feitos, eles têm alguns volumes salientes ou então a arquitetura favorece. É como se fosse uma casa que está a fugir do sol. Deixa eu fazer um exemplo, deixa eu dar um exemplo muito simples aqui. É como se fosse uma casa que toda hora está a fugir do sol. A parte frontal é a fachada da casa. A pessoa não quer que apanhe o sol, por exemplo. O sol está aqui. Se a fachada está a apanhar sol, o que, é que a pessoa faz com o projeto? Ela vira assim, um pouquinho. Já não está a apanhar sol. Se percebe que mesmo assim ela está a apanhar sol, ela cria um elemento aqui assim, que fecha a casa. Percebe? Mais ou menos assim. São vários recursos que podem ser utilizados para criar fachadas que vão funcionar no dia a dia. Não um ambiente em que eu vou colocar uma janela muito grande, como esta aqui, assim, por exemplo. Deixa eu só tirar este elemento. Um ambiente em que eu vou colocar uma janela muito grande como este e no dia a dia teremos incidência solar direta. Aqui assim, acaba por não funcionar muito. O sol vai entrar e por perceberem que o sol está a entrar, uma das formas de parar a entrada do sol aqui dentro será fazer o que é basicamente fechar as cortinas. Fechando as cortinas, o ambiente ele vai ficar escuro, sem ventilação. Fechando a cortina, obviamente que a pessoa vai ligar a luz, porque vai ficar um pouquinho escuro. Ligou a luz, vai ter aquela sensação de que o ambiente está quente. Vai precisar de fazer basicamente o que é? Ligar o AC para refrescar a coisa. Isso vai aumentar a conta de luz, vai aumentar basicamente o desgaste do AC, porque ele vai funcionar no período do dia em que mais precisa fazer força, de forma simplificada, para poder arrefecer de forma simplificada o ambiente, simples como tal. Ou seja, é um ciclo vicioso, é algo que vai, é uma bola de neve, assim que é. Começa pequeno, termina gigante. Vamos dar voltar aqui, volta, 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 volta. Então, aqui assim nós podemos criar um elemento aqui fora, que vai proteger do sol. E uma pequena cobertura nesta zona aqui. Assim. Vamos fazer a tracejado. Aqui assim. Pode ter uma pequena cobertura. Se eventualmente perceber-se que isto está a roubar a área do quarto, pode-se afastar esta parede aqui e colocar aqui o guarda-fato nesta zona aqui. Só se perceber-se que está a roubar muita área do quarto e também se estiverem de acordo em tirar um pouco mais dessa área aqui. Caso não, dá para manter à vontade. Do jeito como está, funciona, mas poderia ser feito isso também. Resolvemos toda a parte direita da casa, que é esta aqui. Agora falta a parte esquerda. Mas antes tem essa janela aqui, que aqui seria fechada. E ela não seria essa janela. Seria uma janela fita. Uma daquelas janelas que
ao invés de ficarem na altura normal, elas ficam basicamente muito abaixo da altura normal. A porta termina aqui, a janela termina aqui, como se tivessem falhado mesmo. O que nós vemos muitas das vezes é uma diferença muito pequena, de 20 centímetros, uma diferença de 30 centímetros, porque as pessoas ficam com medo, se calhar, de criar uma situação em que vai dar a entender que aquela janela está muito embaixo. Neste projeto em específico, nesta obra em específico, a diferença é somente da viga. A janela está abaixo do nível da viga, a janela está praticamente a uns 15 centímetros, 15 a 20 centímetros abaixo da altura total das portas. O que até passa despercebido aos olhos de alguém que não está a prestar atenção em detalhes. Só que passa tão despercebido que acaba por não ser funcional, ou seja, é um abaixamento da janela que acaba por não mudar muita coisa, só gerou mão de obra de graça. O que deve acontecer é basicamente o seguinte: esta parede aqui é essa que eu estou aqui a desenhar. Vou fazer uma coisa assim, se bem que nessa parte aqui já está ciente que aqui embaixo nós teremos a bancada nesse caso de fora a fora, que assim teremos uma pequena entrada, depois aqui teremos a zona da geleira, esta aqui é a zona da geleira, é uma parede de tudo isto na verdade. Por cima da geleira teremos armários, aqui assim teremos a janela, não imediatamente acima da banca, estará a uns 10 centímetros, 10, 15 centímetros da banca, mais ou menos assim, janela. E acima disto nós teremos mais armários, mais área de armazenamento, isso até o teto. Até o teto temos mais área de armazenamento e vai até lá ao fundo, assim. Então, nesta parte aqui os armários vão lá até lá em cima. Obviamente que essa parte aqui de cima ela não será usada no dia a dia, não é para guardar algo que nós vamos usar todos os dias lá em cima, lá não vai ser algo super acessível. Aqui assim coloca-se um armário que começa do piso até o teto, depois coloca-se aqui assim uma porta, onde é fácil, por exemplo, colocar lá uma escada. Quer tirar algo que está aqui em cima, vem, abre esta porta aqui, tira a escada, coloca aqui, sobe, tira a coisa, devolve a escada, está a usar a cozinha à vontade. É basicamente o que vai acontecer aqui. Nesta zona aqui, isto parece um ambiente fechado. Isto parece ser um ambiente fechado, mas também parece ser um ambiente aberto. Não dá para ler aqui exatamente qual era a ideia, mas parece ser uma área de serviço, porque dá para ver, caso não esteja enganado, que tem um tubo de água nesta zona aqui, assim que marquei. Mas esta zona ela pode ser bem aproveitada mesmo. Uma das coisas que faria seria dar mais espaço para a despensa. Como? Fazendo isto aqui assim, fechando aqui, assim. Essa parte aqui até poderia fechar aqui, depois fechar aqui assim. Então continuaríamos com a janela aqui e a janela aqui. Iríamos reduzir o tamanho dela, mas continuaríamos com um pouco de janela ali. Aqui iríamos abrir uma porta nesse corredor. Aqui funcionaria a área de serviço. Aqui funcionaria uma despensa, que ao mesmo tempo é um PT, um porta-treco, um lugar onde guarda as suas coisas que não tem espaço na casa. Toda casa tem uma coisa que não tem lugar para ficar. Se a pessoa aparecer e me disser que sim, todas as minhas coisas têm um lugar para ficar, então eu lhe falo da pá, lhe falo da carrinha que ela vai usar na obra, mas que no dia a dia ela também vai utilizar para fazer manutenção do jardim, por exemplo. Aquela tesoura gigante tem que ter lugar para guardar. Aquilo não vem com um jardineiro. Se vem, muito provavelmente tem alguma coisa que precisa estar na casa. Uma mangueira, por exemplo. Então são coisas de uso recorrente que precisam ter um espaço para guardar. Essas coisas todas, elas podem ficar aqui. O acesso pode ser por dentro, como também pode ser por fora. Esse acesso
Por dentro podemos manter assim como está. A pessoa, aqui assim tem uma porta, provavelmente. Já não me recordo muito bem, tenho que ver as imagens. Mas a pessoa entra por aqui assim, né? Abre a porta. E já está. Este quarto suíte, ele está bom. Não há reclamações, não há modificações a serem feitas. Dá para manter ele assim mesmo, assim mesmo. O que queria fazer é basicamente trocar a posição desses dois. Onde é closet virar casa de banho, onde é closet de banho virar closet. Dá para fazer? Dá. Mas entre esses dois ambientes, o mais barulhento é a casa de banho. E na posição que está, ela está muito boa. Um dos dois ambientes, o mais barulhento é a casa de banho. Na posição que está, a casa de banho está muito boa lá. Porque o fluxo ele é contínuo. A pessoa vem daqui, entra no quarto, entra aqui, entra na casa de banho, faz o barulho que ela quiser, sai, veste e saiu. Ao passo que, se nós mudarmos esse fluxo, a pessoa vai fazer o seguinte: vai entrar aqui, vai entrar na casa de banho, depois vai sair da casa de banho, entrar por uma outra porta aqui assim para ir ao closet, depois sair, entrar de novo no quarto e ir para lá. Criamos um fluxo mais obstruído. Essa é uma posição boa para manter as coisas, mas querendo, nós podemos sim fazer essa troca. A casa de banho, ela vem para cá. Onde é que está isto? Casa de banho, ela vem para cá. Assim. Colocamos uma parede aqui. Esta parede aqui, ela desaparece. Esta aqui, ela desaparece. Então, fica uma coisa assim. Faltou tirar esta aqui. A porta da casa de banho, ela passa a estar aqui. Aqui no meio, na verdade. O chuveiro, ele passa a estar aqui. Nesta zona, nós temos o chuveiro. Aqui nós temos o lavatório. O lavatório pode ser de ponta a ponta. Pode ser de 2 cubas ou então de uma cuba. Vou colocar aqui assim 2 cubas, só para perceber que é um lavatório. E aqui assim nós temos a sanita. Depois duplicamos a parede aqui assim, que é para reduzir ao máximo os ruídos que essas lojas sanitárias criam. Então, quem está aqui na cama, ao olhar para lá, não vê uma zona desarrumada, não vê uma zona em que tem alguém se arrumar, não vê um monte de armários, vê somente uma parede que pode ter um espelho, que pode ter um ripado, que pode ter um vaso de flores aqui assim, bem bonito, bem elegante. Na zona interna, nós preenchemos tudo isto aqui assim, com armários. É assim. Simples como tal. O quarto está aqui a funcionar perfeitamente. Nesta zona, nós precisamos ter uma janela que não fica 100% fechada. A janela precisa estar aberta, porque teremos os vapores daqui da casa de banho. Aqui. Nós precisamos de uma janela. Essa janela, por hipótese alguma, deve abrir para um outro ambiente. Ela deve abrir para fora ou para uma zona que parece uma varanda, que tem uma janela, mas está sempre a arejar. A menos que nesta zona tenha uma claraboia e nós não vimos porque estava fechado e porque não deu para subir por cima da casa. Mas é necessário ter um arejamento para fora, não para dentro de um ambiente que é fechado. Na zona da garagem, nós podemos basicamente fazer uma melhoria simpática, no sentido de colocar mais um pilar aqui, colocar um pilar aqui, colocar um pilar aqui, colocar uma cobertura em tudo isto aqui assim, para garantir que não vai ser estacionado somente um carro aqui assim. Isso não deu para transportar o carro. Para garantir que conseguimos colocar mais um carro aqui.
numa zona coberta, basicamente. Assim como está, a casa limita-nos a ter somente um carro na garagem. Desta forma que nós conseguimos colocar mais um carro, depois coloca-se aqui assim um ripado, coloca-se aqui algum elemento, coloca-se aqui alguma barreira vegetal, algumas plantas, por exemplo. Aqui assim também colocam-se umas plantas, aqui colocam-se umas plantas, aqui nesta parte coloca-se uma árvore mesmo. Aqui nós precisamos de árvores nesta zona aqui, para poder fazer o fechamento da zona do sol, simplificando o português. Aqui atrás nós conseguimos ter a zona do varal, conseguimos ter um estendal à vontade. Caso queira ter uma piscina, o melhor lugar para colocar essa piscina é aqui assim, na zona frontal da casa. Aqui assim, muito provavelmente depois terá, por influência dos vizinhos, vai ter alguma sombra. Por influência de alguma árvore do vizinho, aqui assim, pode vir a ter alguma sombra. Então, o local propício é aqui no centro, em que basicamente nunca terá sombra, aqui assim. Não tem nenhum vizinho que poderá fazer uma sombra. As espreguiçadeiras, elas podem ser colocadas aqui assim. Nesta zona aqui. A passagem do carro é esta aqui. A passagem para peões pode ser exatamente aqui assim. Então, a pessoa ao entrar verá que assim, por exemplo, uma barreira vegetal. Aqui assim também, aqui não. Terá uma barreira vegetal aqui, que vai obrigar ela a tomar este rumo ou este rumo aqui. Qualquer um deles vai levar-lhe para esta zona aqui, por exemplo, onde terá um pavimento, pode ser um pavê, pode ser um piso intertravado. Aqui, por exemplo, terá um piso assim, aqui terá um piso assim. Algo mais ou menos assim, que dá para ser feito. Dessa forma nós conseguimos ter um projeto que funciona, um projeto que realmente vai ser bom para o uso. Depois vamos avançar também para a parte do estudo das fachadas da casa, como é que nós podemos melhorar as coisas e tudo mais. Vamos avançar então com as fachadas aqui da nossa casa, em que literalmente também vai ter mais ou menos a mesma pegada. Nós não vamos trazer algo muito diferente, muito estranho, vamos trazer algo que já existe aqui na planta baixa. Então o que vamos colocar aqui será basicamente o resultado de tudo isto. Já só carregar aqui a imagem, isto aqui, pronto. Fizemos uma varredura na parte frontal do terreno, com vista a ter mais liberdade aqui para poder fazer este design. Então aqui nós vamos colocar, pode-se colocar assim aqui um elemento assim mais para fora, um pouco sacado da parede, assim. Aqui também teremos mais ou menos a mesma coisa, que vai formar o guarda-fato nesta zona. Aqui na zona da entrada vamos fechar aquelas paredes todas. Aqui assim pode prolongar-se esta cobertura aqui para que caiba mais um carro aqui assim na parte frontal. Então a cobertura ela vem até aqui. Basicamente esta parede aqui ela pode ser duplicada para poder ter algum volume aqui. Assim torna-se uma peça mais interessante. Ela sobe até aqui, depois pode curvar aqui. Desta forma assim. E aqui na parte frontal, ela volta a fazer a curva também. Em termos de cores, nós podemos pintar isto aqui com um branco
Nesta zona toda aqui, pode levar uma cor branca. Que é para poder destacar este volume todo da fachada. Este volume é o fechamento da nossa fachada, então aqui assim vai ser o branco. Aqui é um branco no branco, não vai ser nada obviamente. E aqui ao fundo dá para colocar uma tinta térmica, ou então com essa característica que consegue isolar o calor por ser uma fachada norte. Aqui também branco. E o resto pode ser, por exemplo, num cinza ou então numa cor que vai conseguir, de certa forma, criar essa relação de relevo, esse volume de cores diferentes. Vamos trazer aqui para um castanho, por exemplo. Esta parede também pode ter a mesma informação de cor. Caso a garagem seja fechada, então ela pode ter a mesma informação de cor, como também pode ter a mesma terminação do outro lado, e terminar assim com um branco aqui. Desse jeito aqui, assim. No caso de querermos destacar, por exemplo, a zona de entrada das demais zonas, o que até acaba por fazer algum sentido, já que nós temos um edifício que ele é muito prolongado, muito longo, nós podemos pegar este elemento aqui, que ele de princípio já está um pouco recuado, fazemos ele subir mais do que todo o resto, depois viramos com ele assim. Ele sobe, vira e pode cair alinhado a esta linha aqui da janela. Cai mais ou menos aqui assim e sobe nesse castanho. Opa! Esse é o castanho, é 39. Esse castanho aqui, o E39. Aqui pode ser um castanho, pode ser um cinza. Pode ser uma combinação entre uma cor, por exemplo, creme, ou então uma nuance de laranja com castanho, também combina. Não este laranja, na verdade, esse é muito saturado. Pode ser este aqui, não, esse já está, é o E39. Pode ser um muito pálido, este. Assim, também combina. Sem problema algum. Se o objetivo, por exemplo, for fugir do branco. Ao longo da estrada deu para perceber que as casas estão todas elas empoeiradas, estão todas cobertas de poeira, as árvores também estão cobertas de poeira. Isso por causa do solo local. Então, uma das formas de fugir disso, de ter as casas pintadas, é basicamente se adaptando àquilo que é a realidade da zona. Então, ao invés de colocar o branco, dá para colocar, por exemplo, um tom mais terroso. Assim nós não vamos negar a zona, vamos adaptar-nos àquilo que existe lá. A casa, por mais que fique suja, não vai dar para notar de forma brusca que essa casa está empoeirada, a casa está vermelha, a casa está castanha. Porque ela já é castanha de princípio. Aqui ao fundo, pode-se explorar com a mesma cor, como também podemos colocar esta cor aqui, para dar alguma profundidade nesta zona. Pode-se fazer isso aqui assim. Ou ainda usar uma terceira cor. Mas de princípio, somente isto assim já seria suficiente para pintar as nossas fachadas.
Nesta zona tem que ter a janela, obviamente. Aqui nós precisamos de janela. Esse tom terroso ele acabou até por ficar um pouco mais pesado. Eu iria fazer o inverso, que é colocar esse tom aqui. Nesta zona. Assim. E colocar este mais claro. Aqui. Aqui obviamente que a coisa não vai ficar mil maravilhas, ao ponto de gerar vontade de estar numa casa dessa natureza, mas dá para perceber mais ou menos a ideia da coisa. Dá para perceber, deve até colocar de um outro layout, um outro layer assim aqui. Aqui na parte frontal, teremos o pavê e tudo mais. Deixa eu só fazer uma coisa bem simples aqui. Dá um go back em tudo isto. Vamos manter assim, só para poder destacar os volumes que nós concebemos aqui. Quantas tintas, quantas cores, isso é o de menos a se fazer. Aqui não vai sair da forma como eu quero mostrar a coisa. Acaba ficando uma casa que parece um urso, na verdade, por causa das canetas daqui. Mas vamos lá, deixa só colocar um cinzinha, parecido com este que está aqui. Vai fechar essa zona das janelas, aumentar um pouquinho mais a percepção. Essas janelas estarão fechadas. Esta janela aqui, ela será aberta. Esta aqui. Vou colocar um escuro, a semelhança dessa zona preta aqui assim. Pronto, tem uma janela ali. Essa aqui é a janela do quarto, essa aqui é a janela da sala, esta aqui é a janela do outro quarto. Conseguimos destacar a parte frontal, conseguimos colocar ali um esquema de cores e a casa basicamente pode ficar assim. A zona da piscina, deixa eu só ver se não me esqueci de nada. As janelas. Essa janela, ela sai desta posição aqui e vem para cá. Ela vem basicamente para cá, assim. Aqui assim teremos a alvenaria a fechar. Pronto, basicamente isto, assim. Na parte de baixo teremos aqui alguma vegetação que de certa forma vai ajudar a ornar a coisa como tal. Que é assim, algumas plantas. Aqui deixamos uma zona de respiro sem plantas, mas nesta parede aqui colocamos algumas espécies um pouquinho mais altas. A coisa fica assim. Se quiser colocar uma piscina, ela pode entrar neste espaço aqui. Ela vem para cá. Então, basicamente isto. Aqui nós continuamos com a entrada do carro. Nesta zona. É a entrada do carro. Depois teremos um pavê que vai estar lá atrás, até junto da casa. A cobrir esta zona toda. É basicamente assim como esta casa ela pode funcionar. Uma coisa simples, rápida, funcional, sem mexer muito naquilo que já era a estrutura da casa. Conseguimos trazer um ar mais atemporal para a mesma.
Deixa eu ver aqui essas imagens. Basicamente isso. É basicamente isso. Essas informações elas serão colocadas à disposição. Esta planta, por exemplo, ela será colocada à disposição. Ela pode ser levada para a obra? Pode. Porém, necessita de uma análise lá na obra. O ideal neste momento, caso queira avançar, por exemplo, com estas melhorias, seria avançarmos primeiro para a fase de projeto, que é para, nessa fase de projeto, realmente avaliarmos se sim, faz sentido ou não e criarmos os dados técnicos que vão dar suporte ao pessoal, aos ajudantes técnicos, que são os pedreiros, lá na obra, para que de facto consigam construir algo com mais certeza. Eles vão pegar, vão olhar e vão ver, ok, é 1 metro daqui até ali, e vão puxar o bloco 1 metro, vão perceber que, ok, a altura desta parede é de 27 centímetros, vão colocar 27 centímetros e nada mais, nada menos do que isso. Dessa forma nós conseguimos garantir que o que está aqui vai transformar-se num projeto técnico e de facto irá para a obra para ser executado do jeito como está aqui a ser analisado.